Fala pessoal, no ar, comando empresarial de hoje, Adriano Cardoso. Você é uma máquina, cara. Tamo junto, obrigado aí, Robinho, pelo convite. E estamos aí para conversar o que você quiser. Cara, eu estava falando pros meninos aqui que o melhor podcast acontece antes, né? A gente chegou conversando, né? E vai falando, isso é legal. Mas o podcast, a ideia é essa, né? É esse bate-papo massa. Bate-papo e contribuir, bate-papo que faz crescer, né? Que Crescer. contribui alguma coisa. Mas é isso aí. Mas galera, antes de tudo, vai lá no sininho, compartilha esse link aqui. Eu sempre peço pro pessoal caderninho na mão, caneta e anota os insights que tem por aqui, porque aqui é pancada, papai. Aqui nós viemos hoje para buscar história real. Histórias boas, mas o mais importante que eu falo, Adriano, a história ruim, o erro. Porque eu sempre falo do erro, cara. Eu quero é buscar o erro, onde foi que você errou, o que foi que aconteceu, aonde foi a pisada errada, onde é que entortou o pé na hora que pisou. Diz que aquela história do sábio, né? O sábio, ele aprende, não aprende, né, nem com os próprios erros, ele aprende com os erros dos outros, né? Sim. O sábio. Então, cara, assim, erro a gente comete muito e, infelizmente, a gente cresce no erro, né? E eu tive muitos erros, aprendi da maneira mais difícil. Então, erros em negócios. Graças a Deus, nunca errei na família, né? Isso aí eu sempre tive a consciência de não errar. E até hoje não errei. Mas em negócios e na carreira a gente já teve bastante erros aí que ajudou a crescer e tornar o homem que a gente é hoje, né? É isso aí, Adriano Cardoso. Adriano, médico veterinário, né, Adriano? Eu sou médico veterinário, me formei na UFT. Empresário, Forte. forte. Tenho algumas empresas aí ativas. Me formei em 2014. Tem 11 anos que eu tô formado. 11 anos. 11 anos. Cara, você rompeu com força, hein? Cara, assim, eu fui embora para estudar fora, né? Hoje já faz 16, 17 anos Você saiu. que eu saí de Balsas. E eu lembro o dia que eu saí de Balsas, eu saí com uma geladeira que eu comprei com direito que eu pedi conta do emprego que eu tinha. E uma cama que é a cama que minha mãe me deu, né? Que era a cama de eu dormir. E um dia antes de ir para Paraguaína, eu não sabia onde que eu ia morar lá. Cara, você tinha uma geladeira feia, cara, agora que eu tô lembrando. É. Você já foi lá na minha Sim, casa, em eu Araguaína. cheguei a entrar. Então, assim, eu tinha uma geladeira e eu comprei usada a geladeira, inclusive. E aí um dia antes eu não sabia onde morar em Araguaína. Eu falei, cara, eu vou, porque eu passei no vestibular, eu tenho que estudar. E aí botei as coisas, já tinha comprado a passagem, eu estava no Mateus comprando uma merenda para biscoito, essas coisas para comer no hotel onde eu ia ficar lá, numa pensão. E encontrei um colega de ensino médio, que ele também estava fazendo feira para ir para Araguaína, mas só que ele já morava lá há 2 anos. E aí ele falou assim, fiquei sabendo que você passou no vestibular, e aí, tu vai morar onde? Eu falei, cara, eu não sei. Eu tô indo amanhã e eu não sei onde é que eu vou morar. Só com a cueca, Eu sei que na frente da rodoviária em Araguaína tem alguns hotéis, eu vou pegar um hotel lá e vou procurar uma kitnet. E aí ele falou, cara, o que é que tu tem? Eu falei, cara, eu tenho uma geladeira e uma cama. Ele, rapaz, nós estamos precisando de uma geladeira lá em casa, você não quer ir morar com a gente? Aí eu fui morar com esses amigos, eram 2 amigos, tinha um quarto sobrando, né? E aí a gente morou aí durante um tempo e foi assim. Por isso que eu falo, quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não tem que ter medo, tem que ter fé. E a gente bota para fazer, Deus vai dando os caminhos. Não precisa você fazer uma coisa só quando tiver tudo organizado, tudo pronto, aquela certeza. Não vai rolar. Você tem que ir com a fé mesmo e vai dar certo. Dá. Sempre dá. Sempre dá certo. Sempre dá certo. Adriano, nós estávamos falando aqui agora, né? Da vez que eu me lembro que eu te vi, né, cara? Você recebeu minha irmã lá na sua casa, né, na Araguaína, na época. Sim, Carol foi... Carol e Dona Dina, tua mãe, né? Foi. Carol tava procurando casa lá também e tinha passado no vestibular também e me ligou para ajudar ela a encontrar uma casa, tudo. E eu falei, olha, Araguaína tá difícil de aluguel, as kitnets que tem muito caras e difícil de encontrar uma em boa localização. E eu morava numa boa localização, uma casa bem grande, dividia a casa... Perto
perto do Senai. Senac. Dividia aluguel com mais outros 2 colegas, uma menina, a Mirla e o Vidal. E aí acabou que a gente acolheu o Carol lá na nossa casa, né? Tinha espaço e a gente falou assim, não, faz o seguinte, tu não vai achar casa em 2 dias aqui em Araguaína. Fica aqui em casa quanto tempo precisar e aí vamos procurando casa. Nessa brincadeira ficou Ela ficou 6 meses lá. Mas isso foi muito bom. 6 Adriano, meses, muito bom. Eu olho pra você hoje, cara, e falo assim, que você rompeu com força porque você entrou de cabeça no teu negócio mesmo, né, cara? Rapaz, eu antes de formar, eu tinha passado num concurso na prefeitura de Araguaína. E aí, um concurso de nível médio mesmo. Trabalhava na Secretaria de Educação e tudo. E sempre gostei de trabalhar muito, de mostrar o meu melhor. E aí eu fui sendo promovido, né? No momento que eu me formei, eu já era chefe do gabinete do secretário de Educação. Então, eu tinha um cargo muito bom, um salário já bom para a época. Mas aí, quando eu me formei, surgiu uma oportunidade de trabalhar para o veterinário mesmo. Aí eu já fui lá e falei para o meu chefe lá, que era o secretário, falei, cara, eu quero pedir exoneração. Eu falei, mas isso é doido, é um concurso, tá? Um concurso bom, concursado. Eu falei, cara, mas não é um concurso de médico veterinário. Parabéns por essa iniciativa. Eu estudei, eu sonhei minha vida todinha em ser médico veterinário. Eu não vou ficar concursado administrativo numa coisa que não me faz, que eu não gosto. Eu trabalho, lógico, eu faço o meu melhor, mas não aquilo. Quanto era o salário da época? Eu ganhava uns 2.600, 2.700, com gratificação ficava quase R$3.000. É doido. E isso estudante, né, naquela época. E o meu primeiro emprego pagava R$2.049. Ou seja, eu pedi exoneração do concurso público, fui ganhando menos, mas era a profissão do meu sonho, né? Então, sim, eu nem pensei 2 vezes em tomar essa decisão. Falei pro meu chefe, ele falou assim, cara, vai com fé que tu já tá começando bem, né? Porque tu fez tudo isso e tá tomando essa decisão, né? Não é todo mundo que tem essa coragem. E eu fui, graças a Deus, sempre tá dando certo. Rapaz, e é visto, né, os resultados. É. Adriano, hoje, você fez... Eu falo que foi um pulo bom aqui, porque realmente fazia falta, né, aqui dentro de Balsa. Não dá conta também ainda do mercado, né? Não. Tem outros também aqui, outras clínicas também. Cara, muito trabalho que tem, né, cara? Não dá conta. Tem muito. Muito. Você tem planejamento aí de crescer esse negócio seu? Como é que tá teus planos aí? Cara, a gente sempre planeja crescimento, né? Teu Principalmente... espaço ali tá pequeno. Ali ainda tem um espaço bacana. É? A gente, graças a Deus, conseguiu comprar o prédio que a gente está hoje. Então tem um espaço bacana que dá para crescer. E quando eu abri a clínica, eu e minha esposa, né? Que a idealização dessa clínica, na verdade, é toda da minha esposa, né? Então, na verdade, a Tainá que devia estar aqui no podcast. Era ela, né, cara? Mas diz que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, mas lá em casa é o contrário. Então né? quer dizer que nós chamamos a pessoa errada. Eu vou chamar a Tainá pra vir aqui então, pra contar essa parte. Não sei se ela vai concordar com o microfone, né? Eu já gosto, ela já não gosta. Mas enfim, a idealização foi dela. Quando a gente abriu na garagem de casa, lá em Tocantinópolis, onde a gente morava, e aí a gente tirou o meu carro para fora, ficava na rua, né? E mandamos fazer uns móveis planejados ali e a gente botou... Em Tocantinópolis, cara. Umas 10 caixinhas de medicamento na prateleira e a gente começou. Por que você foi para lá, Adriano? Por conta desse emprego, né? Que eu recebi essa proposta. Entendi. Aí fui trabalhar lá e casei com Tainá. E aí ela é formada em medicina veterinária também é médica veterinária. E ela ficava em casa, ociosa, e eu trabalhando. Ela falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Falou, vamos abrir a clínica. Vamos... Ela onde? Falou, aqui é a garagem. Nós pinta aqui o negócio, nós dá um jeito. Massa, cara. Então, não sei se é a história da garagem, né? Que a Apple abriu uma garagem, a Amazon uma garagem. Tomara que a Animalia tenha a mesma... a Animalia tenha a mesma sorte. Na garagem, cara. Foi na garagem. E aí a gente decidiu vir embora para Balsas. É uma história legal também, porque nesse emprego eu comecei como veterinário trainee e durante 4 anos trabalhando eu já estava como supervisor, e, na verdade como coordenador, e muito provavelmente eu ia assumir a gerência da planta, porque eu estava encaminhando para isso, né?
E eu cheguei no meu chefe e pedi também conta. Eu falei, cara, eu preciso ir embora para Balsas. Ele, mas como assim, cara? Teu trabalho tá muito bom aqui, tu subiu de cargo na empresa, tá voando aí, sabe de tudo. Eu trabalho com frango de corte, né? Sim. Então entende de tudo de frango de corte aí, tá voando no trabalho. Eu falei, cara, mas o meu sonho era formar em veterinária, trabalhar, já formei, já tô trabalhando, mas o meu maior sonho é voltar para Balsas e mostrar para minha família, meus amigos, que o profissional que eu me tornei, né? E ficar, lógico, perto da minha mãe. Aí falou, cara, na hora que eu falei perto da mãe, ele meio que tremeu assim, falou assim, vai. Porque minha maior assim, decepção que eu tenho é não ter tomado a decisão de ficar perto da minha mãe. Hoje eu moro muito longe, vejo muito pouco minha mãe. Então, se esse for o motivo, pode ir. Então, eu pedi demissão também do segundo emprego e... Massa, cara. Vim embora para Balsas. É doido. Aí botei a clínica dentro de um caminhão, mais os 10 cachorros que eu tinha, os cachorros eu trouxe no carro, né? E aí a gente veio e montou a clínica aqui em Balsas. Minha mãe ajudou bastante. Ela tinha uma terrinha que a gente não produzia nada lá. E a gente acabou vendendo e a gente abriu a clínica aqui, né? Alugamos o local lá que a gente tá e depois... Cara, você tem uma turma boa dentro de casa, não tem? Tem. Quantos? Hoje eu tenho... Não sei, Tainá que ia saber direito esse número, mas é 15 cachorros. É mesmo, cara. É, tenho 15 cachorros. Eu já cheguei a ter 28 cachorros. Você tá com brincadeira. É. Alguns foram morrendo de velhice, alguns com problema de saúde, enfim, mas... Cara, você lembra a cachorrada que eu tinha também, né? Lembro, você tinha um pitbull. Não, doei tudo, cara. Tinha um bulldog francês. Você lembra as pequenininhas? Aquela pequenininha que você me vendeu também, uma época? A Dachshund. Bicho, aquela lá, comeram o gato da Maiara, cara, na época. Juntaram tudinho, até doido, Nossa, cara. Comeram o gato da Maiara, bicho, você tá doido. O gato, bom, eu lembro as do meninas, gato, cara. eu lembro do o gato. Bento, cara. Comeram. Cara do céu, aí eu fui e comprei outro gato pra Maiara. Um persa, né? A metade dos cachorros eu doei. Depois o resto que ficou, comeram o outro gato pequeno. Eu digo, eu não dou conta mais não. Agora eu vou despachar todo mundo. É. E aí acabou a cachorrada. Não, lá em casa os cachorros são bem tranquilos. Já são tudo velho, quase velho. Então velho não dá trabalho. Só dá trabalho de saúde, né? Mas a gente vai cuidando, então não tem muito trabalho, não. Adriano, você tem uma história massa, cara. Assim, por mais que a gente sentou muito e conversou, né? Eu nunca tinha ouvido a tua história. Mas naquele dia que a gente se encontrou, né? Sim. Aí eu disse, cara do céu, que toda vez eu falava pra Maiara, tem que chamar o Adriano, tem que chamar o Adriano. E aí naquele dia que a gente se topou lá, e aí eu te chamei. Na verdade, não te chamei naquele dia, foi depois, foi? Foi. Foi naquele dia? Naquele dia você já comentou. Já falei, né? Comentou que era pra... Foi. convidar. Então, cara, aquele momento ali, aquele momento empresarial, aquilo dali fortalece muito a base de negócios, entendeu? Então, esse bate-papo aqui que a gente está tendo hoje, isso aqui é reflexo daqui dali também. É, sim, certo? com certeza. Porque muitas vezes vai aparecendo no fluxo aqui e aí vai entrando na mesa. Só que aquele relacionamento ali, aquela proximidade, aquilo dali se torna as coisas mais fáceis. Então, flui mais rápido. Tanto a negociação, tanto que também essa proximidade também chega... Você quase ganhou um presente aqui hoje, né? Quase. Não fui sábio. Não, você foi verdadeiro. Foi verdadeiro. Tá isso aí é tranquilo, entendeu? Eu sou um cara, assim, muito despachado, desapegado, você viu, né? Eu vi. Viu que eu sou desapegado. Então, assim, cara, parabéns pela essa história sua massa. Adriano, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Você montou um negócio e fechou o negócio. E é essa pergunta que eu quero fazer. O porquê você montou? Por que você fechou? Assim, aí vamos falar dos erros, né? Eu já ouvi muitas histórias que a gente nunca pode colocar um ovo, todos os ovos na mesma cesta, né? Sim. Sempre a gente tem que variar. Porém, a gente tem que ir com calma, não pode variar muito. Porque às vezes a gente... Você foi arrojado, cara. Fui arrojado demais. Mas isso me custou alguns milhares de reais. Mas isso é bom. Mas me trouxe muita sabedoria. Experiência, cara. Experiência. Eu acho massa demais isso aí. Então, assim, eu até comento com o meu sócio, né? Evanildo, que é meu sócio na loja agropecuária, Animalha Agro. Eu falo, rapaz, se a gente tivesse a mentalidade que a gente tem hoje, no momento que a gente foi abrir,
Era outro negócio, mas enfim. Experiência. E hoje, graças a Deus, está dando muito certo. Então eu tive um restaurante. Também, não foi? Tive um restaurante, né? Seu Juca. Foi um sucesso. É um negócio que dói muito em mim eu ter fechado aquele O negócio. que foi, Adriano, que você abriu e aí fechou o restaurante? Seu Juca é um negócio que eu me espantei com os números, porque eu achava que faturava pouco. E quando eu vi o faturamento, eu fiquei lisonjeado, assim, fiquei muito alegre. Então a gente estava faturando muito no Seu Juca, em média de 350 mil. É mesmo, mês. cara? E a gente tinha um faturamento muito bom, tinha um público muito bom. Tinha amigos meus que 4 meses depois, 5 meses depois do restaurante ter aberto, falava assim, cara, eu nunca fui no teu restaurante porque eu não consigo parar lá e ter uma mesa sobrando. Sempre tá cheio, né? E graças a Deus a gente tava muito cheio. E aí eu fiquei muito feliz com o negócio, né? E muito empolgado. Por isso que eu falo que me dói muito ter fechado Seu Juca. Porque ao mesmo tempo eu não consegui gerenciar tudo isso. Então eu não tinha experiência de gerenciamento. Eu não consegui colocar tudo ali dentro ali de uma caixa e conseguir gerenciar. Então a clínica me toma muito meu tempo, porque eu sou realmente o operacional da clínica. Então, assim, eu sou médico veterinário, eu sou cirurgião, eu tenho que botar a mão na massa. Não tem como eu botar outra pessoa para fazer o operacional e eu ficar gerenciando. Então, no ramo empresarial, é fácil isso. Mas para um médico veterinário, ele tem que ser o operacional. Senão a receita não entra. E aí tomava muito meu tempo. E Seu Juca precisava também de muito tempo. E a gente tinha pessoas para fazer isso também. Porém, a gente não estava muito perto. E aí, muitos erros foram cometidos com o gerenciamento. Acabou que esses erros foram refletindo na qualidade de atendimento. Sim, então, entendo. a gente não vou colocar a culpa nas pessoas, eu vou colocar a culpa realmente nos donos, nós. Sim. Então, a gente devia ter agido de uma forma melhor, treinado melhor nossos colaboradores para que tivesse o melhor atendimento, enfim. Acabou que o movimento foi diminuindo. E uma decisão que a gente tomou foi realmente sair do ponto lá, porque era do lado da loja agropecuária, a gente teve que levar a loja para a BR, né? Porque o principal não era Seu Juca, era Animalia Agro. Sim. Então a gente pensou no principal. A Animalia Agro é o nosso objetivo. Seu Juca nasceu do lado ali. Do lado, no momento de falou, olha, aqui cabe um restaurantezinho e tal, vamos fazer um negócio. E a gente começou a pensar, era um espetinho, depois de subir para um restaurante, virou aquele negócio bem elaborado, né? Sim. Que até foi um colega nosso, Bruno Veloso, que fez toda aquela questão ali do negócio, que organizou tudo, um cara muito bom. E aí surgiu. Mas aí o principal sempre foi a agro. E a gente decidiu vir para a BR, né? Porque o movimento ali de clientes na BR é muito maior. E a gente teve que encerrar Seu Juca por questões também de pessoas, que a gente não tinha pessoas, a gente não tinha o tempo para fazer aquilo ali. Treinar, né? Treinar, e acabou fechando por conta disso. Mas doeu. Foi um filho que eu perdi, que eu chorei. Cara, e tá, assim, tem um rapaz que tá lá, né? E tá bombando o negócio, né? Não, aquele ponto é maravilhoso, e tudo que colocar ali. Inclusive o dono de lá é Adriano também, viu? É mesmo, cara? O seu Adriano, que é o dono lá, tem vários prêmios de tirador de chopp lá do Brasil. É o cara mesmo, que massa, massa, cara. Ele é muito fera. E o chopp lá é sensacional, lá no boteco. Rapaz. Adriano, assim, eu vejo o que eu acho massa hoje, cara? Esse investimento realmente no risco. Você investir no risco. Então, assim, você viu também, e eu não tenho um conhecimento de restaurante, mas eu sei que é um dos ramos mais lucrativos que tem hoje, porque eu tenho um mentorado também que tem restaurante, então eu estou dentro também desses números. Mas a coisa hoje é o seguinte, é conhecer negócio, cara. Então eu tenho certeza que isso daí trouxe muita experiência para você. Demais. Hoje eu ainda vou abrir outro restaurante, viu? É mesmo? Vou abrir outro. Balsas precisa muito. Não sei quando, mas eu ainda tenho sonhos, tenho planos de abrir outro. Mas vai ser totalmente diferente, porque eu já aprendi muito, já errei muito e aprendi. E cuidar das pessoas, treinar, eu acho que é o ponto-chave no restaurante. Eu sempre gostei muito de cozinha, eu gosto de cozinhar. Você gosta? Eu gosto. O cardápio do Seu Juca foi eu que desenvolvi todo o cardápio, então todo mundo elogiava muito o nosso cardápio. E aí,
decidi abrir, né? Já não conhecia esse mundo de restaurante, de servir, mas assim, eu percebi que realmente a chave tá em pessoas, em treinar pessoas, em cuidar melhor. E, cara, o cliente tu tem que atender mesmo, estender um tapete vermelho para ele entrar no teu negócio, porque é o que faz movimentar o negócio, né? Adriano, hoje assim, ó, vamos lá. Isso é bom você tocar nesse assunto, porque o que eu vejo hoje no cliente? Eu vejo no cliente um diamante, uma pecinha que você tem que cuidar dela com todo carinho. Só que o cliente, ele não quer teu produto. Na verdade, eu vi um negócio diferente ali no seu Juca, que era a questão do relacionamento seu. Graças a Deus a gente teve sempre tem muito amigo aqui em Balsas, né? A gente sempre teve uma boa. Na verdade, eu não conheço ninguém que eu sou inimigo. Se alguém for meu inimigo, é por conta dele lá, Sim. né? Não por minha conta. Então, assim, eu e meu sócio, que é o Evanildo, a gente tem muitos amigos e realmente a gente passava muito tempo lá porque a galera gostava de chegar lá e a gente tá lá, né? Sim. Ia conversar, sentar, tomar uma cerveja, E sempre comer eu uma coisa pensava, eu ia boa. lá, né? Rapaz, o Adriano tá aqui. Aí o dia todo na loja. Aí vai pro boteco, passa até altas horas lá. Outra coisa que fez a gente decidir por fechar também foi isso, né? Eu estava muito longe da família. Então, assim, eu acordava muito cedo, ia trabalhar, às vezes minhas filhas estavam dormindo, chegava final do dia, tomava um banho e voltava pro seu Juca para cuidar, fazer alguma coisa. Chegava em casa já era 11 horas, 12 horas da noite, as filhas já estavam dormindo. E minha filha olhou assim, minha filha falou assim, pai, você não tá dando muita atenção pra gente. Rapaz. E eu preciso de mais atenção. Minha filha, na época, ela tinha 6 anos. Hoje tem 7, E o coração. 5 anos. E aí eu falei, rapaz, uma menina desse tamanho tá percebendo que eu não tô dando atenção, então eu não posso fazer isso, né? Cara, e como foi nesse momento de você conciliar essa parte familiar com essa parte empresarial, com o tumulto que tava virando? Isso aí, como que foi você dividir isso daí? Nossa família sempre foi muito unida, né? A gente sempre foi muito unido. Nós somos 4 filhos lá em casa. Aí meus pais se separaram, eu tinha 14 anos. Minha mãe cuidou do resto, né? Depois que se separaram, minha mãe criou o resto dos filhos. E a gente sempre foi muito unido e foi também uma família muito, vamos dizer assim, empreendedora. Minha mãe desde o início foi muito empreendedora e a gente pegou isso dela, essa questão de empreender. Minha mãe começou a fazer pão para que a gente não ficasse com fome em casa, tivesse um lanche, alguma coisa. E os vizinhos começaram a sentir o cheiro do pão, perguntar, e falaram, eu vendo. Rapaz. E aí começou a vender pão para o vizinho, para o outro, quando pensando, a gente tinha uma padaria. Minha mãe teve padaria durante 30 anos. Cara, onde? 30 anos não, eu não lembro a quantidade, mas foi muito Mas tempo. onde foi a padaria dela? Lá no bairro, aqui no bairro São Félix. Que aqui nós estamos no bairro São Félix ainda, Isso. né? Mas aonde, cara? Na rua 15 do bairro São Félix, lá no começo, perto do Milênio Supermercado ali embaixo. Você tá com brincadeira, cara. Panificadora Bonfim. Foi a panificadora que formou todos os filhos. Cara, eu não sabia disso, velho. Você acredita, cara? Pois Que é. massa, viu? Pois minha mãe começou muito cedo, né? Rapaz, essa cara. questão de empreender. Na rua 15, cara. Na rua 15 do bairro São Tô Félix. tentando lembrar onde é essa panificadora ali, cara. Era bem lá no início, bem no comecinho da rua ali. Então, assim, a gente teve essa questão de família em casa. Aí, quando a gente decidiu, já tinha a clínica, decidimos abrir a Animalia Agro. Aí veio a oportunidade de Seu Juca. E a gente pensou também, aí veio também a oportunidade de abrir a Querobel. Querobel era uma loja de roupa fitness, né? De academia, de acessórios, Isso mesmo, né? de calçados. Ainda tem ainda? Não, essa fechamos também. Então a gente, quando veio essa decisão, todo mundo se empolgou junto, decidiu junto e nada foi empurrado por ninguém, entendeu? Então foi uma coisa que a gente construiu junto e também na hora que fechou as duas lojas, que a Querobel e o Seu Juca fechou. A Animalia e a Animalia Agro ainda estão bem, graças a Deus. Então a gente decidiu, então foi um negócio que todo mundo estava mesmo junto. A Querobel foi mais tranquilo de fechar, porque a gente já estava mais calejado e batendo conta. E no final, quando começou a dar um lucro muito pequeno que não pagava aquele serviço todo,
a gente falou assim, olha, eu pego esse dinheiro que está aqui imobilizado e eu invisto na Animalia, eu ganho muito mais dinheiro. Ok. Dados, números. Números. Foi basicamente números. Você é bom de números? Não sou. Você é bom de quê? Eu tenho pessoas que são. Isso é bom. Isso é melhor ainda. Eu tenho pessoas que Você é são bom bons de de quê? números. O que você é bom? Cara, o que eu me considero bom, eu gosto muito de relacionamento. Pronto. Eu sou muito bom em atender as pessoas, em conversar, em resolver o problema da forma que a pessoa quer. Às vezes a gente resolve o problema, mas não é da forma que ela quer, não fica satisfeita. Eu gosto de resolver da forma que a pessoa quer. Às vezes algumas pessoas falam, nossa, você é muito besta, ou você é muito bobo, você faz tudo que o povo quer. Eu falo, não, eu tô resolvendo o problema, tô ganhando dinheiro, resolvendo o problema. E não perde. E não perco. Na verdade, eu já fiquei com raiva de você, né? Já. Só que nós já resolvemos. É coisa rápida. É. Você é bom de resolver problema. E eu gosto de resolver problemas daquela forma. Chamo para sentar, vamos sentar aqui. Se tiver algum cliente insatisfeito, lá na clínica, se tiver algum cliente insatisfeito, porque sempre tem em todo negócio, né? Sim. Vamos dizer que todo negócio é perfeito. Então, lá na clínica, quando eu tenho algum problema, todo mundo já sabe. Adriano. E eu vou lá e resolvo. Eu não tenho medo de problema. Então, se eu tiver um problema, eu trato o problema da seguinte forma. Ou ele é resolvido ou ele não é. Se esse problema não tem solução, eu não me preocupo, porque ele não tem solução. Não adianta eu me preocupar. Se ele tem solução, eu também não me preocupo, porque eu sei que ele tem solução. Isso é bom. Então eu fico tranquilo. Falo, vamos lá, qual é o problema? É esse? Como que a gente pode resolver? É assim? Vamos fazer isso? Quando tem esse nível de mentalidade, é muito bom, cara. Cara, eu falo que uma coisa para me tirar do sério, um problema assim para me tirar do sério, tem que ser uma coisa muito punk. Porque não é fácil. Adriano, não. assim, ó, você tá falando o tempo todo de negócio, você tá falando o tempo todo de família também. Cara, a família de vocês, assim, quantos na casa? Eu lembro de uma época que vocês estavam... A gente morou junto no casarão, foi uma época muito boa. Que a gente morou 2 anos, quase 3 anos juntos. Quantas pessoas? Era eu, minha esposa, minhas 2 filhas, minha mãe, o esposo dela, os 2 filhos que ele tinha, o meu irmão e a esposa e as 2 filhas. Então, era 12 pessoas... 13 pessoas, 14 que tinha uma prima minha que morava lá também. É uma turma boa, viu? 14 pessoas na casa. A gente chamava de casarão. Dá um time de futebol bom. Nosso café da manhã parecia café da manhã de hotel. A gente tinha, toda manhã a gente acordava, organizava a mesa, botava aquele café da manhã com frutas e pão e... Mas uma mesa... Mesa. Então, assim, a gente tomava café todo mundo junto, a gente almoçava todo mundo junto. Então, a janta era mais difícil, porque cada um chegava um momento, mas café da manhã, almoço era sagrado. Era uma bagunça massa, né? Não, assim, todo mundo perguntava, cara, como é que vocês conseguem? Falei, lógico, toda família tem uma briga, tem uma confusão, um gosta de um barulho, outro não gosta, mas, assim, nunca tivemos um atrito, assim, de dar um problema dar problema grave, não. Mas a gente sempre foi unido. Aí meu irmão decidiu ir para Fortaleza, foi para Fortaleza. E a gente agora mora junto, eu, minha mãe, minha irmã, minha esposa e minhas 2 filhas, né? Ainda eu não largo minha mãe, não. Ela vai ter, eu falei para ela vai ter que me aguentar até ver isso. E graças a Deus minha esposa e minha mãe se dão muito bem. Aquela história de sogra e nora, né? Mas elas se dão muito bem e eu sou muito feliz por isso. Muito massa, cara. Muito massa. Assim, você tá de parabéns. Uma história massa. A história da garagem, massa demais. A história... Adriano, hoje qual que é... Bom, se você puder, qual que é o faturamento hoje, seu hoje? Anual, a gente fatura na casa aí dos 5 a 6 milhões anual. É mesmo, cara. As 2 lojas. Massa, viu? E aí a gente está com planejamento aí de crescimento bem arrojado esse ano também. Muito massa, cara. E a gente cresceu na Animalia Agro de 2023 para 2024, 61% de crescimento. Top, viu, bicho? A Animalia Pet está ainda crescendo na casa dos 15% ainda. Adriano, o que dá mais hoje? A parte do medicamento ou a mão de obra? Mão de obra, com certeza. Sempre a mão de obra, né, cara? O serviço é diferente em ambas as lojas. Na Animalia Pet, o serviço é o carro-chefe.
E na Animalia Agro, o produto é o carro-chefe. Mas o que é que dá mais lucro? O que é que dá mais lucro é o serviço, entendeu? Então, o custo de um serviço é bem baixo. Na verdade, não é baixo, né? Porque se a gente for calcular o tempo de faculdade, o custo de cursos que a gente faz, investimento... Pra você ter ideia, no ano passado eu investi mais de 50 mil reais em curso de especialização. Massa. Então, eu falo 50 mil reais, Adriano. Ainda tem minha esposa que faz pós, tem a minha equipe médica que faz pós, faz cursos. E eu sempre incentivo. Lá nós somos 5 veterinários e eu sempre falo, vamos estudar, continuar estudando. Conhecimento, cara. Conhecimento é o que movimenta. Então, assim, a gente... Lá, o que dá mais na clínica, de pequenos, é o serviço. O serviço. E nós temos um corpo médico muito competente, né? E bem profissionais. Então a gente faz todo tipo de cirurgia, desde tecidos moles a cirurgias ortopédicas, a gente faz cirurgias de tórax, faz neurocirurgia, né? Cirurgia de coluna. Inclusive eu tenho um paciente para fazer cirurgia amanhã de coluna. Então a gente estudou, investiu bastante em conhecimento. Hoje a gente consegue atender tudo que uma cidade grande precisa, tem, né? A gente consegue atender aqui. Às vezes alguns clientes falam assim, doutor, eu estou preocupado com o meu animal, o quadro do meu animal. Será se você indica eu sair para fora com o meu animal? Eu falei, olha, se você quiser sair por querer se sentir melhor, tudo bem, mas tudo que uma clínica lá em São Luís, lá em Goiânia, em Brasília tem, a gente tem aqui em Balsas. Em Balsas. Então, nós temos tudo que a gente consegue atender o animal da melhor forma. Então, tipo, Balsas hoje está preparado. Preparado. Qualquer tipo de procedimento que tiver hoje no mercado para fazer no animal hoje. A gente consegue fazer. Adriano, hoje, você tem essa leitura de Balsas hoje para daqui 5, 6 anos aí? No mercado, como é que tá essa... Eu sou muito empolgado com Balsas, não só porque eu sou daqui, né? Eu sou muito empolgado porque eu gosto de ver movimento. E Balsas sempre foi movimento. E assim, quando eu decidi vir há 7 anos atrás, voltar para Balsas, eu percebia isso, né? O governo municipal tinha mudado e a gente viu que estava tendo melhorias estruturais. E eu falei, cara, Balsas vai explodir e já era, sabe, por conta do agronegócio. E aí, Balsas daqui a 5 anos, cara, é até difícil mensurar o tanto que vai estar bom, né? Porque é uma cidade que realmente tem muita oportunidade. Aqui, Balsas, eu falo que aqui não tem desemprego. Tem pessoas que não querem trabalhar. Isso tem muito, né? É muito. Mas desemprego não tem. Eu mesmo tenho vaga aberta o ano todo. Vaga de emprego para vendedor, para auxiliar, para banhador, tosador, zootecnista, balconista, veterinário. Então eu tenho vaga o ano todo aberto. E assim, a gente sempre observa que o serviço, a demanda vem aumentando. Então Balsas daqui a 5 anos vai estar uma maravilha. Você tem um número hoje de investimento hoje, um projeto hoje, número para investimento hoje dentro do teu negócio hoje? O meu negócio, tu pergunta para o crescimento, para investimento de crescimento, de sede, em equipamento. A Animalia Pet, ela já está uma estrutura bem boa já, mas assim, para mim conseguir absorver a demanda que ainda tem, que a minha demanda, lógico, que tem várias outras clínicas, cada um tem sua demanda, né? Balsas tem esse mercado. Mas para mim conseguir absorver a demanda e aumentar ainda a quantidade de clientes que é atendidos, eu preciso investir mais ou menos 1 milhão. 1 milhão. Na Pet. Mas a Animalia Agro é o outro mundo. Quando a gente mexe com grandes volumes, eu costumo falar que a Animalia Agro tem um faturamento ilimitado. Então, assim, tem dia que eu faço uma venda de 300 mil reais. Massa, cara. Tem dia que eu faço... Na Animalia Pet eu não vou conseguir faturar isso num dia. Rapaz, que top, cara. Não tem como. Então, tem dia que eu faço vendas enormes na Animalia Agro. E
Então, a capacidade de faturamento é muito alta. Onde é que está ela mesmo, Adriano, aqui? A Animalia Agro, ela fica quase em frente ao Salu Peças ali, na mesma rua que fica o depósito da Marfix ali, todo mundo conhece aquele bueiro ali que dá aquele problema de enchente ali, fica próximo ali, naquela região. Não é exatamente na BR, mas o movimento pra gente ali... É naquela rua lateral que vai direto no bueiro. Isso, naquela rua ali. Então, assim, na Animalia hoje, eu precisaria investir para uma demanda de crescimento que está estando aí, observando esses 5 anos, em torno de uns 5 milhões de reais. 5 milhões. Para me conseguir absorver o que o mercado está pedindo. Como é que está hoje a captação hoje? Você está... É banco? O que você está correndo? É caixa? Cara, tá difícil, porque quando a gente recorre a banco, a gente só observa que cada vez mais o juros está muito alto. Sim. Então a Selic teve um aumento aí de não sei quantos %. Os impostos do Maranhão é o mais alto do Brasil. Então não é fácil você pegar e assumir uma conta de 5 milhões com os juros que está hoje. Sim. Você tem que ter calma, cautela. Como eu já errei muito, já perdi milhares de reais por aí. Então a gente fica meio preocupado. Porque hoje um dinheiro muito caro acaba que inviabiliza o teu negócio. Às vezes você tem até a facilidade de pegar aquele recurso em uma instituição financeira, mas você tem que calcular muito bem o risco disso, né? Então, eu sempre falo, Adriano, dinheiro custa dinheiro. Isso aí. Dinheiro custa dinheiro. Então, assim, quando a gente observa aí um dinheiro da forma mais barata, a gente tem que procurar dinheiro barato. Então, um dinheiro que está muito caro, hoje eu tenho alguns profissionais na minha equipe que me ajudam a fazer essa análise, né? Então, eu tenho uma contabilidade que faz não só a contabilidade prática ali de emitir boletos de impostos e folha de pagamento, mas é uma contabilidade de consultoria, né? Sim. Que é o Marcelo Mendonça, e inclusive ele é professor na Unibalsa de Ciências Contábeis. Então, ele me dá uma consultoria para que eu tome decisões que não vão impactar no meu negócio. E a gente contratou recentemente um gestor também, Massa. o Renato, que é justamente para ele gerenciar esse negócio. Tu perguntou, tu é bom de número? Eu falei, não sou, mas eu tenho pessoas que são. Então, assim, eu acabo que quando eu não sou muito bom em uma coisa, eu tento me cercar de pessoas que são bons naquilo que eu não sou. Porque eu não vou dar conta de tudo sozinho. Não vou dar conta. Então, eu preciso que essas pessoas me ajudam. E aí a gente acaba que divide um pouco, mas acaba que multiplica, né? Acaba ganhando mais. Cara, eu vou falar assim, os caras até espantam eu falar isso, mas assim, eu sou um incompetente. Pra quê? Pra mexer com números. Mas a parte da incompetência é porque eu não busco essa competência. Pra mim não interessa isso daí. Eu interesso saber o básico do negócio, porque é interessante ter a pessoa realmente que sabe mexer com isso. Com o número lá. Isso. Então o controle dele, ter dados é muito importante. Eu prefiro ter 3 linhas só. Traz um número aí, mas só traz 3 linhas, pelo amor de Deus. Não deixa aquele negócio extenso não, que eu também não dou conta. A minha equipe, a gente faz reuniões frequentes, né? E o meu gestor, ele me apresenta os números. É importante a gente conhecer o negócio, que nem tu falou. Sim. Porque quando o teu gestor, alguém vai te apresentar os números, tu precisa entender que número é aquele, né? Não precisa saber fazer, mas entender. Entender, tu tem que entender. Então, tem que entender de negócio. Eu entendo do meu negócio. E, às vezes, eu pego até minha equipe com erros, né? Eles colocam o número lá, na hora que eu olho, eu falei, esse número tá errado. Mas, como assim? A gente analisa, tá errado. Porque eu entendo do meu negócio. Eu sei que esse número tá errado. Pode ir atrás e corrigir. E tá errado mesmo. É engraçado assim, porque, cara, minhas contas é conta de padaria. Assim, ó, eu tenho pessoas que fazem isso, mas, por exemplo, na minha cabeça, eu faço uma conta rápida. Então, eu faço uma conta de faturamento aí, o que vai sobrar aí, eu dou uma analisada e eu penso, tá errado bem ali. Ou tá certo. É porque tu conhece do teu negócio. Eu conheço o negócio. E assim, a Mayara fica louquinha, porque pensa assim, mas como que faz essas contas desse jeito? E realmente minhas contas é doida mesmo, entendeu? Mas eu sou esse cara assim também. Lá na empresa, eu sou o cara que quer sair, quer crescer, quer produzir, quer avançar. Tu perguntou, tem plano para crescimento? Tem um monte. E aí o meu gestor fala assim, cara, eu gosto do Adriano porque ele tem que ser esse cara mesmo. Eu já tenho que ser puxando ele o freio aqui. Não, Adriano, para aí, vamos devagar.
o crescimento é bom, mas tem que ser controlado. Então, assim, eu boto para frente, tem uns que vai me parando na medida da questão de saúde do negócio, né? Mas, assim, eu sou muito para frente mesmo e gosto de ser arrojado mesmo no negócio, não tenho medo. E aqui nem te falei, já pedi demissão de 2 empregos aí bom para seguir e hoje eu não tenho medo, não. Adriano, você está na parte da CDL também, né? É diretoria? Sim, hoje eu tenho alguns cargos aí também fora o pai, veterinário, empresário, ainda tem alguns cargos aí. Você tem uma grande... Eu sou diretor da CDL, né? Fui convidado pelo Márcio, presidente da CDL, a ser diretor lá na parte de cursos e treinamentos. Massa, cara. E a gente trabalha aí organizando esses cursos. Ontem mesmo teve um curso muito legal junto com o pessoal do Mercado Livre, trazendo para Balsas e para os empresários aqui, os lojistas, essa nova gestão aí de vendas online, enfim, a galera do Mercado Livre veio e conseguiu. Então, sou diretor nessa pasta e sou diretor também de negócios rurais da R5, né, que é uma agência de desenvolvimento regional. Sim. Essa agência foi, não vou dizer criada, ela foi construída em parceria com o Sebrae, né, e lideranças da região inteira. Então, pegou aqui a região do Cerrado Sul Maranhense, que são 16 municípios, pegou líderes desses municípios inteiros e fez um curso aí que durou 1 ano e meio, com encontros mensais com esses líderes e mentorias, e enfim, e treinamento mesmo para desenvolver a liderança e para promover que essa liderança promovesse o desenvolvimento regional. E aí nasceu desse curso inteiro, nasceu a R5, né, que é uma agência de desenvolvimento regional, que inclusive o Adriano Tito teve aqui um tempo atrás, ele é o presidente da agência, e eu sou um dos diretores e faço parte da direção dos negócios rurais. Então, e a gente tem alguns outros eixos, né, que é educação, cultura, negócios rurais, infraestrutura e inovação. E aí a gente trabalha trazendo possibilidades, programas, enfim, que possa desenvolver a região sul do Maranhão. Eu acho massa a inovação, mas quando se fala de inovação, o empreendedor, ele pensa que é coisa do outro mundo, né? Pensa que é botar um robô dentro da loja dele. Cara, que negócio louco. Por isso que, assim, Adriano, o que eu vejo hoje, cara? Eu vejo essa necessidade dessa informação mais exposta, mais clara. Porque, assim, inovar hoje é um aperto de mão diferente que você dá para o cliente. Um atendimento diferente. Você dá um aperto de mão diferente. Por exemplo, você pega para o teu cliente, aí você deixa de apertar com aquela mão de bosta, não tem? Aquela mãozinha de bosta, aquela mão mole. Mole. Entendeu? Eu já pego... Então você deixa de pegar com aquela mão de bosta na mão do cliente e pega realmente com a mão firme e fala um bom dia para a pessoa, olhando nos olhos. Entendeu? Isso já é inovação. Certo? Então, assim, muitas vezes a pessoa pensa que é coisa do outro mundo. Claro que existe a inovação, sim, a tecnologia. Inovação tecnológica, entendeu? Né? Mas tem várias maneiras de inovação. E assim, hoje eu acredito, eu fui lá no evento lá que vocês fizeram, Balsa Summit, né? Cara, muito massa, cara. Um evento maravilhoso. Tanta informação. Então, o Balsa Summit já acontece em Balsas, já é a 3ª edição. Se eu não me engano, é a 3ª. E foi realmente idealizado pelo Sebrae e pela R5. Muito massa, né? Parabéns. Muito massa mesmo. E o Roger Miller, que é um dos diretores dessa pasta de inovação, ele que estava à frente aí desse projeto, que trouxe muita questão de inovação e começa a deixar a cabeça das pessoas mais efervescentes para a inovação, né? E a gente acaba vendo que inovação não é só tecnológica, então tem inovação de várias maneiras. Cara, assim, ó, fui lá naquele dia e vi aquela garotada lá. E assim, eu vejo muita essa parte de divulgação do que está acontecendo aqui dentro de Balsas, porque eu não sabia que o negócio estava quente daquele jeito. Ó, pra você ter ideia, Robin, né? Tem gente que chama de Robson, eu conheço desde cedo, é Robin. Pra você ter ideia, Balsas ele foi para a final do Prêmio de Inovação Nacional. No seu primeiro ano que teve o ecossistema de inovação aqui, e aí Balsas foi selecionado e foi em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, o prêmio, mas a gente ficou na final e ficamos entre os 3 melhores
ecossistema de inovação do Brasil. Pra você ter ideia, os 2 primeiros colocados, eles já têm um ecossistema de inovação de mais de 20 anos. E Balsas, no seu primeiro ano, já apareceu na final. Então, assim, alguns detalhes não fez a gente campeão naquele ano, no ano passado, mas a gente está trabalhando para que esse ano a gente chegue lá com a grande possibilidade de ser campeão do Prêmio Nacional de Inovação, que também é feito pelo Sebrae. Então, assim, Balsas está fervendo essa parte Quente, cara, de inovação. Quente. E a garotada, tem uma garotada aí que realmente está muito empolgado com isso aí. E a gente tá muito feliz por estar trazendo isso, né? Eu vi nos olhos da garotada lá que eles estão abraçando com força, cara. Não, isso é bom isso demais. É uma emoção danada, viu? Ali, eu vejo muitos meninos ali com sangue nos olhos, querendo fazer o negócio acontecer, cara. E acho muito massa, assim, quando realmente essa garotada nova desperta, que eles não estão em outras linhas, estão dentro dessa linha de crescimento. E, assim, o conhecimento é muito louco, cara. Quando você começa a comer isso daí, cara, é fascinante. É uma droga, né, o conhecimento. Eu comecei a fazer um curso de ortopedia. Eu fiz a ortopedia em pequenos, né? Lá em São Paulo, na Glivepa, durante 2 anos. Formei e depois eu comecei a fazer ortopedia de equinos. E aí eu falei, cara, eu vou trabalhar com cavalo, que eu sempre gostei, eu quero cavalo também. E comecei a atender alguns cavalos aqui e percebi que eu estava muito atrasado e algumas coisas eu não conseguia. Eu falei, cara, se eu for atender cavalos, eu vou ter que ser bom. Não dá para ir ser medíocre, não. Porque eu vou eu vou estar botando meu nome na reta ali. E aí busquei estudar, né? E fui fazer um curso lá em São Paulo também, na Equarter, que é ortopedia de equinos. É um curso maravilhoso e é impressionante quando a gente começa a estudar, a gente começa a viciar naquele negócio. Eu contava os dias para ir para fazer o outro módulo e estudar e assim, a gente fica muito empolgado quando a gente começa a estudar e o conhecimento traz isso, né? Quando você começa... Quando você desperta. Desperta, né? Para o conhecimento, isso é muito bom. E eu falo, eu nunca estudei tanto depois que eu terminei a faculdade. Então, assim, eu falava, eu nunca tinha estudado tanto num período antes da faculdade. Sim. Então, na escola eu estudava muito, muito pouco. Comecei a estudar na faculdade. Achei que eu estava estudando muito. Depois que eu me formei, cara, aí que eu comecei a estudar mesmo. Cara, sabe por que aí você pega e o negócio fica gostoso? Por causa da emoção que você tem. E teu cérebro, ele começa a absorver mais a informação. Você começa a pensar assim, rapaz, mas hoje eu tô mais inteligente, né? Não é que você tá inteligente hoje, é porque teu cérebro traz a emoção, você gosta daquilo ali, ele absorve mais. Então, tipo, lá você não gostava tanto. Era coisa que não te queimava tanto. E era tão impressionante que nas aulas lá a gente começava 7h30 da manhã e chegava 10 horas da noite, a gente tava lá e todo mundo vidrado e o professor, não, gente, vai acabar. Falei, então a gente... Pra você ver o que é cérebro, o que o cérebro faz. Por exemplo, se eu for te perguntar sobre emoções passadas, algum momento seu massa da tua vida, alguma dor também, teu cérebro vai rápido lá naquela dor ruim, agora, e também vai na boa. Rápido, porque ele lembra daquilo ali, para você ver o tanto que a emoção é forte. E aí, o que eu uso hoje também? Como eu gosto muito de estudar hoje, por exemplo, isso aqui é bom você saber, você gosta de estudar. Por exemplo, tem música hoje clássica que você gosta? Gosto, bastante. Que te traz emoção, que é eu gosto uma âncora para você? Eu gosto de escutar aquelas músicas que tem um tom, né? Existe um tom mais específico para se concentrar. Sim. E tudo. Mas assim, só de te falar isso daqui, já me traz uma emoção, eu lembrando de uma música que eu gosto. Então eu boto aquela música para mim ler e estudar. Meu cérebro, ele faz assim na informação. Eu sempre gostei de música, né? E na minha... Sempre gostei de estudar com música também. No meu centro cirúrgico tem uma Alexa lá no canto. Quando eu entro no centro cirúrgico, eu falei, Alexa, bom dia. Ela, bom dia, Adriano. Aí eu falei, Alexa, toca uma música. Ela já tem minhas playlists e começa a tocar um rock e depois um samba. Eu sou muito eclético de música. Sim. Esse dia eu tava atendendo um gatinho que o nome dele é Belchior. Eu falei, Alexa, toca um Belchior, por favor. Aí ela começou a tocar o Belchior. Então, assim, eu trabalho com música, escutando, eu vou estudar, eu tô escutando música, porque eu também realmente gosto bastante e faz com que a gente se concentre mais ali no negócio. Cara, é muito bom, assim, quando você pega esse nível de conhecimento e quando você tá buscando também, porque, assim, todo conhecimento é válido.
E toda pessoa também, por mais que você pense que aquela pessoa ali não passe nada, mas uma palavra que ela diz ali já muda totalmente a rota ali. Eu fui naquele dia lá na Unibalsa, a gente nem ia lá. Porque tinha uma reunião para fazer, inclusive era com o Dr. Iglesias naquele dia, né? E aí, cara, ele foi e cancelou por causa de questão de saúde. E aí a gente, ó, então vamos lá. Conhecer o pessoal. Cara, assim, ó, uma palavrinha que você vai lá e escuta aquilo dali, ouve. Na verdade, escuta não, ouve, né? Aquilo dali já muda a rota. Porque eu cheguei aqui e já fiz umas coisas diferentes. Conheci uma galera também. Queria fazer um aplicativo também. E assim, me conectei com a galera lá. Realmente a gente vai fazer um trabalho aí nesse Legal. aplicativo. Existe um negócio que fala que é não é a teoria, não, é a história do barco, né? Tu já ouviu falar da história do barco? Um barco, ele muda a sua rota alguns metros e acaba que no final do decorrer da viagem, essa rota que mudou alguns metros, ela se torna quilômetros lá no final, né? Então, essa questão, a história do barco, é a mesma coisa que a gente toma algumas decisões. Quando a gente toma uma decisão pequena, por exemplo, uma decisão que eu tomei de ir embora, de vir embora para Balsas depois de um emprego muito bom, tomei essa pequena decisão, hoje me transportou para quilômetros de distância onde eu nem imaginaria que estava, né? Nunca imaginei que eu estar aqui conversando contigo sobre isso. Então, algumas decisões fazem com que a gente navegue, a gente pensa que é pouco, que é besteira, mas essa decisão que tu foi lá por conta de uma questão, daqui a alguns anos tu tem um aplicativo aí que é sucesso, ou melhorou teu negócio, mudou muito tua questão. Então, a gente acaba tomando pequenas decisões que lá na frente elas refletem quilômetros de distância de onde a gente poderia estar. Cara, e aí você fala isso aí, Adriana, aí você imagina eu, motorista de caminhão, certo? Peguei o caminhão que eu tinha, entreguei pro meu pai logo, dei minha parte logo, fica com isso daí que eu não quero mais, entendeu? Na época eu fiquei com uma bizinha só, acho que chegou a me ver numa bizinha preta. Eu lembro. Eu bebia e endoidava, levei umas 2 quedas nela também ainda na época. É doido, cara. Vira totalmente a rota. Eu falo sobre isso, Adriano, dentro de empresa mesmo. Você tá dentro da tua empresa, tá aqui o time, a pessoa tá aqui, uma cultura forte dentro da tua empresa. Aí a pessoa diz assim, não, eu vou só um pouquinho, vou sair. Só que esse pouquinho ele vai fazendo isso aqui, ó. Daqui a pouco a pessoa tá fora da tua empresa. Tá fora. Ela tá fora. Mas como foi que aconteceu? Você não percebe que foi aquela decisão pequena lá atrás, né? Aquele comportamento lá que teve. Então, assim, o que que faz hoje as pessoas virem? Comportamento. O que que faz sair? Comportamento. Hoje a gente fala que a gente não contrata pessoas pela capacidade técnicas, não. A gente contrata pessoas pelo comportamento mesmo. Porque a técnica a gente ensina, comportamento, ideologia e caráter é difícil ensinar. Mas não é impossível. Não é, mas é Isso aí mais não é- difícil. Cara, eu falo assim, eu sempre falo meu cérebro, eu sou muito dominante, entendeu? Eu tenho um posicionamento forte. Então, toda vez que a pessoa senta na minha frente, eu já falo pra ela, cara, esses são meus valores, é a minha cultura, é dessa forma aqui que eu vivo, isso eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. O que que você pode fazer? Produzir, cara. Aqui não tem limite pra você crescer. Então, hoje, se você tem o quê? Uma moto? Quer andar de Porsche amanhã? Quero. Tá, isso aqui tem um ambiente pra você fazer isso. Tá disponível. Tá disponível aí, cara. Pronto. Qual é a Porsche que você quer? Azul, rosa, amarelo? Só que eles têm um problema aqui. Esses meninos, depois que descobriram que eu faço essa pergunta aí, ninguém quer dizer mais, porque eu fico cobrando toda hora. Ué, você acha que você vai andar de Porsche desse jeito aí? Com essa preguiça infeliz que você tá aí? Anda não, moço. A gente tava falando aqui antes de começar sobre moto, né? E eu acabei comprando uma moto recentemente e era um planejamento que eu tinha há muito tempo. E há uns 4 anos atrás eu fiz um consórcio escondido. Não falei pra ninguém. Fiz um consórcio, comecei a pagar meu consórcio. Quietinho. Tô quietinho ali. Aí contei, um tempo depois contei pra minha esposa. Ela, você tá guardando dinheiro, não Escondido. falando nada. Eu falei, não vai sair do nosso orçamento. E aí
acabei que me organizando, né? E realmente, que tu tá falando assim, o cara tem que ter um objetivo e outra, não é só sonhar, não. Queria ter uma moto. E não faz nada pra ter a porra da moto? O que adianta querer ter a moto? Deus não vai mandar assim, meu filho, pega uma moto aí pra você. Não, e eu sempre trabalhei lembrando da minha moto. Todo mês que eu pagava aquele boleto, falei, essa moto vai ser minha. Vou ter essa moto. Hoje eu tenho uma moto melhor do que eu imaginava. E você tem bom gosto. Viu? Comprei logo uma Harley. E assim, acaba que quando eu quero uma coisa, eu penso naquela coisa o tempo todo. Eu penso o tempo todo, eu olho e mentalizo. Pai, me dá essa jaqueta aí, vou dar essa jaqueta pra ele. Rapaz, era pra ser pra ele lá, e aí depois ele disse que tinha Ele falou pra mim assim, eu na hora que ele falou, na verdade isso daqui não era pra ele. Eu tirei essa jaqueta lá de cima hoje. Eu nunca nem pensei que você tinha moto. Você tava com a moto, não lembrava. Eu peguei a jaqueta, dei uma olhada na jaqueta, tirei, bati a poeira dela. Aí o Adriano chegou aqui, na hora que o Adriano chegou aqui, eu me espantei na hora que ele falou. Eu comprei a moto, aí eu fui abrir a boca pra dizer pra ele, perguntar se ele... Não, eu ia falar assim. Perguntou se eu tinha jaqueta. Não, primeiro você falou que eu tinha moto, aí eu fui abrir a boca pra te dar a jaqueta. Eu digo, vou te dar uma jaqueta. Aí você depois, deixei o negócio esfriar, aí eu disse assim, depois eu perguntei, né? Você tem jaqueta? Aí ele falou? Tenho. Mas aí eu disse que você ia ganhar uma jaqueta. Mas eu vou te dar a jaqueta. Rapaz. É sua. Valeu. Essa aqui Isso é um presente, pô. Essa só aqui tira o nome aí depois. Vou fazer uma viagem pra Brasília agora nela. Em homenagem. Cara, essa vou postar e te marco. Quero que você seja... Eu também fiz muitas viagens felizes. Muito feliz aí. E é uma jaqueta muito bonita e não acaba nunca, né? Jaqueta de qualidade. Mas como é que pode, cara? A jaqueta tava quietinha lá, cara. É pra ser minha mesmo. Não, por isso que eu falei logo, se você não tocasse nessa moto aí, você não ia levar a jaqueta, não. Quando a coisa é pra ser sua, meu amigo, não tem jeito não, cara. Não tem jeito, vai ser sua, entendeu? Essa jaqueta eu comprei lá em São Paulo, cara. Massa. Essa jaqueta. Vou usar muito bem e boas histórias vão ser contadas por ela. Jaqueta parada não conta história, não. Viu? Ela tem que viajar. Conta não, cara. Viu? Mas muito massa aí. Cara, eu sou assim, eu tinha uns microfonezinhos. Cheguei esses dias, aí fui vender. Eu digo, não, vou botar aqui pra vender. O cara me ligou. Rapaz, é uns 5 conto, cara, aqueles trem. O comunicador, né? Comunicador, caro, JBL. É caro. E aí, completinho, JBL. Aí o cara pegou, querendo me dar mixaria disso aí. Eu digo, rapaz, eu vou botar dentro do carro aqui. Na hora que aparecer um aqui, um cara sempre acha um pra você. Aí, o cidadão foi e me mandou uma foto da moto, o cara que igual um irmão pra mim também. E aí não teve jeito, pá. Eu digo, rapaz, vou te dar um presente agora aí. Aí fui levar pra ele lá, o microfone. Cara, aí, rapaz, não acredito que você tá me dando esse presente aqui não. Moço, vá ser feliz aí. É top demais. E eu esse presentão aqui também, você é doido? Já valeu a vinda aqui, não só pela conversa, mas também um presente desse. Muito bom, feliz. Mas é isso aí, cara. Só ser feliz, pô. Eu fui muito feliz aí na moto. Eu não quero mais a moto. Falei pra você, não vou falar aqui, deixa esse negócio quieto. Mas é assim, eu sou um cara muito feliz também. Eu sempre falo isso, eu sou feliz e eu tenho alguns Adrianos na minha cabeça diferentes, né? Tem um Adriano que é pessimista, todo mundo tem, nós somos seres humanos. Mas eu tenho os outros Adrianos que são maiores, o feliz, o otimista, o que está sempre acreditando no plano. Então esses Adrianos são maiores. E de vez em quando esses Adrianos começam a se brigar dentro da cabeça, aí o pessimista vem falando, pensamentos negativos, e eu não gosto nem de falar coisas negativas e muito menos de pensar. Eu nunca vi você pensando ou falando alguma coisa do tipo, não, cara. Eu não gosto de coisa negativa, de falar, de reclamar. Eu odeio reclamar. Às vezes eu sou meio rabugento, eu brigo, né? Por uma organização, por uma coisa. Às vezes meus funcionários, eu chamo a atenção porque está errado, mas isso não é reclamar da vida. Então eu não reclamo da vida. Eu sempre agradeço. E dentro do meu pensamento também, eu não gosto de pensar coisa ruim. Quando o pessimista está começando com um pensamento, eu balanço a cabeça aqui e sai fora. Isso daqui não é meu. Não é meu, não. O meu caminho é o positivo. Eu tenho um negócio de... Quando você
muito difícil hoje acontecer comigo, porque quando você entrega outro comportamento pro cérebro, vai embora a coisa, né? Mas, tipo, eu pensar alguma coisa, eu penso comigo mesmo, né? Vá se lascar, moço. Eu Já vira a rota eu rápido, mando né? eu me lascar mesmo. Não, vai pra lá, com esse pensamento ruim. O pensamento é bom, tem que ser aqui. Mas, assim, ó, a moto hoje, enfim, eu penso aí de comprar um Speed. É um negócio que me queima ainda na hora que eu vejo. Mas não é pra me viajar pra fora, não, na estrada, não. Só pra... Rolezinho mesmo. Um rolê é uma brincadeira. Uma brincadeira aí. A minha eu comprei vim de São Paulo rodando, né? Rodei 2.500 quilômetros. E muita gente me falava assim, manda pro transportadora. O pessimista. Vem manda no frete, o frete não fica tão caro. Falei, pô, eu comprei uma moto. Uma moto dessa, que era o meu sonho. E não vou rodar na moto. Aí eu comprei a passagem só de ida pra São Paulo, montei na moto e vim embora. Cara, e eu olhava pra mim, Adriano, assim, e pensava, isso daqui vai ficar pros meus netos. Ah, bicho, comecei a olhar essas motos aí. Tinha duas aí. Ah, eu não gosto de energia parada. Mas é a fase também, né? A fase... Ó, que eu não gosto de energia parada, cara. Eu não gosto de coisa parada, entendeu? Você olhou... Isso aqui é de coração pra te dar, não é que quer jogar fora não, mas, por exemplo, eu quero que você seja feliz com isso daí. Isso entendeu? é legal porque, assim, uma coisa que vai ficar parado aqui no teu guarda-roupa vai me fazer contar muita história, Sim. né? E a energia positiva que já vem... Isso aqui é de coração, entendeu? Isso é legal porque... Não é coisa que eu vou jogar fora, não é coisa que tá, mas assim, eu não gosto de energia parada, eu não gosto de coisa parada, eu não gosto de estar ali, coisa que tá parada. Por exemplo, você falou aqui do carro, né? Eu falei o que? A Adriana disse, rapaz, carro massa. Eu digo, cara, eu vou fazer um sorteio disso daí. Todo mundo, a galera, vou fazer um link, vai pagar o quê? Nada. Não vai pagar nada. Ou a gente pode pegar e fazer, alguém pagar uma tiazinha pouquinha pra gente fazer uma doação, né? Também. Legal. Pode ser isso também. Se for um sorteio beneficente, fica massa. Sim. E eu vou participar, porque esse carro é muito top. Cara, esse carro aqui, cara, isso aqui eu vou contar hoje não. Não vou contar. Mas eu vou contar depois desse carro. Vou contar pra você, a gente saber que eu vou te falar. Certo. Só que depois eu vou contar a história desse carro. Esse carro aqui eu passei 2 anos pra montar ele. Ele deve ter no mínimo aí umas 1.200 peças. Eu montei. Ele vem todo desmontado, né? Todo desmontado. Eu gastei, foi 3 ou foi 4 chave de fenda apertando parafuso. Caramba. Então foi muitas noites que eu passei também aí apertando parafuso. Parafuso eu não tenho nem ideia de quantos 1.000 parafusos tem aí, cara. Mas eu vou te falar uma coisa pra ti, é muita coisa. O cara acabar com 4 chaves de fenda aí. É muita coisa. É muita coisa. Muita oficina que acaba não, desse jeito. Entendeu? Então assim, foi muitas noites, entendeu? Tem muita história. Foi muita parte também, raiva que me passou também. Inclusive ele tem uma rodinha torta quebrada, entendeu? Que eu montei errado, aí os caras, não, pede outra roda, não sei o quê. Não, vai ficar desse jeito aí, certo? Então, esse carro aí tem uma história, só que eu não quero mais ele. Porque, Robson, é ruim a energia? Não, é porque foi passado para mim. Então, eu precisei muito dele no passado. Só que aí ele vai fazer outro feliz, por exemplo. Se tiver um carro desse na tua estante, tu vai achar massa demais. Vai ficar um objeto de decoração muito top. Muito massa. Esse carro deve pesar mais de 10 quilos, cara, acredito. É muito bonito. É grande, é ferro, entendeu? Depois eu vou tirar pra você ver aí. Mas é isso aí, cara. Energia parada não rola. Eu acho que essa questão que a gente está falando é sobre coisas, né? Sobre bens materiais. Quando a gente tem um bem material que faz bem pra gente, isso justifica a gente ter ele, né? Quando a gente tem um bem material que já não contribui mais, já passou, isso que tu faz é muito louvável, porque tu acaba que outra pessoa, não é que precisa, mas aquele negócio, essa jaqueta vai fazer mais bem para mim, do que para mim. Do que tá fazendo para você. E isso não é dar uma jaqueta, é dar um negócio, um sentimento que é imensurável. Isso que eu poderia vender. É. Vai aparecer um para comprar. Com certeza. É um objeto que é muito valioso, né? Sim. Então, assim, mas essa questão da gente usar os bens até o momento que a gente... A Mayara na hora que tiver ver a jaqueta pro Adriano. Vai brigar. Na hora que ela vê que eu dei a jaqueta aí eu te falar, viu? Eu sou desse jeito, cara. Mas é bom Você
Você precisa muito disso aí. Eu não. A gente que tem... As coisas têm que servir a gente, não Primeira a gente tem que coisa servir que eu as perguntei, coisas, né, pra você, na hora você falou da moto. Eu digo, tem jaqueta? Não foi? Eu falei, tenho. Primeiro foi engraçado, cara, que eu sou bem rápido, assim, sabe? Na hora que você falou que tinha moto, eu já ia te falar, né? Que eu ia te dar jaqueta. Tu ia me né? dar jaqueta. Aí eu fui e freiei na hora, que eu queria saber se você tinha ou não, porque ia dar pra quem precisa, né? É. Mas eu acredito que pra você também vai fazer muito bem também, porque não é igual essa também. Não é, Adriano. E assim, é uma coisa que é de coração, certo? Isso aqui vai servir muito pra você. Pra mim não tá servindo, certo? Mas eu também não queria dar pra qualquer um. Eu acredito que é pra ser você mesmo. Inclusive, você tocou no assunto depois, né? Eu não ia te dar a jaqueta, ela ia voltar lá pro lugar dela. Eu não fui esperto, não é porque veio na cabeça eu toquei, né? Mas deu certo. Deu certo. Mas aí. é isso aí, meu amigo. As coisas têm que servir a gente, não a gente servir as coisas. Né? Mas isso é muito bom quando você tem essa energia de produção. Então você não fica apegado às coisas, entendeu? Eu não tenho esse nível de... Legal. Eu tenho esse nível de maturidade hoje, de ter esse desapego hoje. Pra mim, hoje, o que eu gosto de ficar pegado mesmo é resultado pessoal, certo? Eu gosto muito de resultado pessoal. Só que o meu resultado pessoal eu já sei que é a partir do seu resultado. Então, fica essa conexão que eu não tenho como viver só, que preciso de pessoas. Isso, pessoas sozinho a gente não é nada. Sozinho né? é ruim. Sozinho é péssimo. Eu sempre falo para as pessoas, sozinho é muito ruim. Eu sou um cara péssimo para estar sozinho. Eu gosto de gente, muita gente. Já falei, namoramos com 14 pessoas na casa, então eu gosto de muita gente. Adriano, mas é isso aí, cara. Você é sucesso hoje, né? Não tem como esconder isso daí. Você veio lá de baixo também, uma história muito massa, mais massa ainda, né? Que eu não conhecia a história do Adriano a fundo, assim, e você tá de parabéns. É assim, Robin, histórias... todo mundo tem uma história boa, se for contar, e todo mundo tem uma batalha que já viveu na vida. O importante que eu acho mesmo é o que a gente fazer com essas batalhas, né? Tem muita gente que passa por um mato turbulento e acaba que se entrega e perde a batalha, enfim. Quando a gente passa por um momento difícil, a gente sabe que esse momento, a gente já tem essa consciência que esse momento é passageiro. E você começa a pegar desse momento ruim a melhor parte dele, que é o aprendizado. Isso se torna mais tranquilo, o mar fica mais calmo. Então, assim, eu venho de uma história que minha família sempre foi humilde, né? Minha mãe nasceu no sertão. A gente cresceu até os 14 anos numa casa de adobo. As paredes eram pintadas, mas por dentro era adobo. Adobo. Enfim, foi meu pai que construiu a casa. Então, assim, a gente vem de uma família muito humilde e a educação, o conhecimento me trouxe até aqui. Então, minha mãe foi muito arrojada. Desde o início, ela quis que a gente estudasse. Inclusive, ela botou a gente para estudar na escola marista, na época, e pagava-se em torno de R$15 a mensalidade na época. E todo mundo da rua aqui do bairro São Félix falava que minha mãe queria se achar porque botava os filhos na escola. Que negócio na doido. escola de rico. E minha mãe falou, não, eu quero dar melhor para os meus filhos, educação. E minha mãe foi muito louvável nessa decisão dela, porque todos os filhos estão bem encaminhados. Graças a Deus a gente é uma família que prospera bastante. E hoje eu consigo dar um conforto para minha mãe que ela nunca teve. E assim, eu só estou hoje onde eu estou por conta da minha família. Minha esposa é sensacional. Ela, se não fosse... Eu comecei a namorar com ela no primeiro dia de faculdade. Então, assim, no dia do trote, eu comecei a namorar com minha esposa. E passamos a faculdade todas namorando, pedi ela em casamento na festa de formatura, em cima do palco. Rapaz! E aí casamos. Então, assim, se não fosse minha esposa, talvez eu não teria formado. Porque naquela época, eu era um moleque que não queria estudar, e ela me chamava para estudar, me chamava para fazer as provas, e vamos lá, vamos lá. Eu acho que se não fosse ela na minha vida, eu acho que eu não estaria aqui conversando contigo, né? Adriano empresário, Adriano família, pai de família hoje. O que o Adriano de hoje falaria pro Adriano de 12 anos atrás aí? Nossa, velho. Tinha que ser uns 5 podcasts desse aqui. Hoje, só um resumo
Cara, Nossa. eu só ia falar pra ele, porque assim, não tem muita coisa que a gente falar. A gente fica vendo aqueles filmes de volta ao passado, né? Viagem no tempo. A gente não pode fazer muita coisa. Eu só falaria, cara, continua, acredita que vai dar certo. Lá na frente vai dar certo. Eu acho que talvez até já teve esse Adriano voltando e falando pra mim lá atrás, porque eu sempre acreditei. Pode ter tido, né? Inconsciente, eu voltando lá e falando pra mim mesmo. Porque eu sempre acreditei, nunca tive medo. Sempre fui um cara que nem a história que eu botei minha geladeira e minha cama dentro do ônibus e fui embora para Araguaína. Não conheço a cidade, não conheço ninguém, mas eu vou. Pedir demissão, eu vou. Então, assim, eu sempre fui um cara assim, nunca tive medo e eu sempre acreditei no planejamento que eu tenho na minha cabeça. Vai dar certo, se não vai dar certo dessa forma, vai dar dessa forma ou dessa aqui. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois. Uma hora vai dar certo. E eu não me preocupo com a turbulência, não. Eu vou navegando ali até chegar no meu objetivo. Massa, cara. Mas é isso aí, meu irmão. Você quer deixar os empreendedores de hoje, principalmente a galera nova que tá perto de você aí, né? Cara, empreender hoje não é fácil, é muito difícil, mas quando eu costumo sempre falar, se tá vindo fácil é porque tá errado, alguma coisa tá errada. Ou você tá fazendo errado, ou tem alguém fazendo errado para você. Então, assim, as coisas são difíceis mesmo. Empreender não é fácil, mas é muito gratificante. É muito bom você chegar em casa cansado e saber que tudo aquilo ali é teu, né? Que foi tu que construiu, tu que idealizou. E eu dou uma dica pra galera a galera assim que tá iniciando hoje esse podcast aqui, o Comando Empresarial, por exemplo, que tu falou no início. Galera, pega o caderno e anota. Na minha época, se eu tivesse como assistir um podcast desse, como conversar com um cara como você, e hoje a internet tem tantas ferramentas de pessoas boas que dão dicas boas, que ensinam com o erro delas. Então a minha dica é realmente colar nessa galera que já errou, consumir conteúdos que vai agregar no teu crescimento pessoal. Passar aqui 1 hora assistindo o Comando Empresarial não é perca de tempo, é fazer com que tu cresça um pouco mais e realmente pegar o caderno e anotar. E é importante. Então, assim, a dica que eu dou para essa galera que vai começar, que está começando, não só os jovens, mas tem pessoas mais velhas que estão começando também. E estão igual bebê. Também. Então, assim, se espelhar no erro de quem já cometeu, velho. Não precisa você errar para aprender. Ei, Adriano, a gente sabe disso lá atrás, cara. Nossa senhora, se eu soubesse como era tão fácil, eu estaria milionário hoje já. Porque as decisões iriam ser mais fáceis e mais assertivas, né? Então, assim, olhar as pessoas que já erraram e as pessoas que realmente te tragam um conteúdo que vai agregar é o que há. Então, você vai começar um negócio, você vai empreender de alguma forma. É importante aprender com o erro dos outros. Não precisa tu gastar dinheiro para tu aprender com o teu. Concordo com tudo, assina embaixo, mas eu vou corrigir o Adriano que ele já tá milionário. Ele tem que procurar outro patamar acima disso daí, que é um bi, né? O bi. De 1 milhão para 1 bilhão é muita coisa. É um pulo doido, né? É muita coisa. Eu tô atrás desse bi, cara. É Esses dias eu pensei de fazer uma plaquinha. Mas eu tô falando eu estou falando na conta, isso aí. Tô falando de negócio de faturamento, não. Faturamento eu já fiz 3. Isso pra mim não interessa mais. Na verdade, isso daí nem quero nem saber, que foi muito problema. Dá muito trabalho, né? Eu quero saber do dinheiro. Então, assim, esses dias eu pensei, vou fazer uma plaquinha de 1 bi e ficar olhando pra ela o tempo todinho. Cara, isso ajuda muito. A gente ficar visualizando o objetivo, né? Esses dias eu fiz um cheque de 1 bilhão. Fiz lá, imprimi e tá lá na minha mesa ele. É isso aí. Mas eu vou fazer uma plaquinha. A gente tem que visualizar e pensar todo dia naquele negócio. A foto da minha moto, toda vez eu olhava aqui no celular, até eu comprar minha moto. Eu fui abrir um negócio, eu passava todo dia na porta do prédio que eu queria alugar. Todo dia eu atravessava a rua para olhar o prédio. Falei, tem pessoas que não acreditam nisso, cara. Esse negócio é forte. Atrai muito.
Você tá doido. Então, assim, quando a gente tem um negócio, eu acho que eu vou fazer uma plaquinha de 1 milhão e botar, porque eu ainda não tenho 1 milhão na conta, não. Não, mas isso aí, rapaz, Adriano. Você Não, eu tenho... tem uma bagagem boa. Não, graças a Deus, tenho trabalhado bastante. A gente tá Reveja o que você tá falando, A gente entendeu? tá conseguindo muita coisa. Tá gravado, cara. Tem cuidado, viu? Se eu falar que eu tenho 1 milhão na conta, aí os bancos vêm, tudo, os cobradores vêm tudo Não, atrás. mas aí tá imobilizado o negócio. Eu sei como é que funciona. Mas assim, ó, nós estamos falando de o cara pensa assim, cara, vamos lá. O que é um rico hoje no Brasil? O cara que ele recebe seus 23 mil reais por mês, ele já é rico, cara. Considerado rico, né, pelo mercado. Isso, ele já é um rico. milhão, cara, imobilizado ou moeda corrente, milionário já. Milionário. Agora, tem um super rico aí que chega nos seus 150 milhões, né? Eu tinha um número na minha cabeça que eu queria ter ganhado meu primeiro milhão até os 40 anos de idade. Porque eu vi uma história, não sei aonde, eu acho que na internet, que isso é um sonho americano, os americanos pensam nisso também. 40 anos. Tem que ganhar 1 milhão, tem que ganhar seu primeiro milhão até 40 anos de idade. E aí eu falei, rapaz, esse negócio é interessante, eu também vou querer esse negócio. Eu quero ganhar meu primeiro milhão até 40 anos de idade. Então, assim, a gente visualizando o que a gente quer, realmente, a gente trabalhando para isso, a gente vai conseguir. Então é importante a gente ter um número na cabeça, uma meta. Se eu não me engano, o meu foi com 35, cara. Se eu não me engano. 35. Eu tenho um print no meu celular do meu extrato, quando veio. E a gente fica muito feliz, né? Mas Sim. é continuar trabalhando para alcançar mais. Sim, eu quero assim ser o bi, né? Eu quero uma besteirinha velha. Eu quero Eu quero ser seu amigo pro resto da vida, viu? Não, claro, cara. Claro. Por exemplo, eu também quero uma besteirinha também, cara. É coisa simples aí, muito humilde. Eu quero como é que é o nome, cara? Ixi, rapaz, toda hora eu lembro do carro agora. O valor do carro, agora eu esqueci. Como é o nome do carro? Qual é? Como é o nome daquele carro, cara? Bugatti. A Bugatti. Eu quero uma Bugatti, cara. A Bugatti é linda. Custa uns 20 milhões. 55. Ah, Maria. Ave Maria de quê, Adriano? Você tá num lugar forte desse, porra. Que é isso, Adriano? Porque com 55 milhões eu fazia muita coisa. Eu já tô pensando nos negócios que eu abri um Não, monte mas de aí negócio. o cara quando chega a montar num seus 55 milhões, a sentar nele, tem outras coisas rodando. Com certeza, os 55 é um detalhe. Vem aí o carrinho de 55 milhões, por exemplo, pode vir um seu relógiozinho de 7 também. Não sei se você tem vontade disso, eu tenho. O relógio, assim, eu não sou muito de acessórios, eu não gosto. Isso aí não é acessório. Eu falo assim, acessórios que você põe, né? Isso aí não é acessório, Adriano. Isso é troféu. Troféu, né? Eu tenho uma aliança que é meu troféu, que é a mulher, o casamento. Mas assim, eu não gosto de cordão, Também não, de acabou. relógios. Você viu que eu andava, parecia um Você tinha um cigano. cordãozão de ouro. Parecia um cigano, Você já né, viu cara? uma foto sua, não sei, eu acho que foi tu que postou, o cordãozão de ouro. Aquela barba nojenta. A barbona lá. Nojenta, aquela barba. Barba nojenta, cara. Coisa feia. E assim, a gente vê uma pessoa como você era. Eu lembro na época da escola, que tu andava tinha um carro. O Chevette. Chevetão. Botava o braço pra fora e andava Que naquele bosta, cara. Chevetão. Tu veio me lembrar desse negócio agora, E Adriano. dando cavalo de... Eu falando de pau. Bugatti, cara. 55 milhões, cara. E tu aí- veio me falar de Chevette. Não, e a gente tem que contar da onde veio, né? E aí chega, hoje, o Robinho, hoje aí já é referência, o cara foda que nem tu já é. E já planejando comprar uma Bugatti. Que tal? É aquela história do barco, né? Uma decisão pequena hoje Sim. te leva a quilômetros de distância do que tu poderia Sim. estar, né? Então, se tu continuasse aquele Robinho do Chevetão lá, dando cavalo de pau, hoje tu não estaria onde tu tá hoje. Rapaz, Adriano, sabe o que eu acho louco hoje? Por exemplo, você já sentiu isso também? Porque quando as pessoas crescem, você acessa isso daí. Você tem um sonho, naquele momento que você chega, você não é mais teu sonho. E tu escolhe não ter seu sonho. É maior do que você acessar. Você já fez isso, né? Já, eu tinha um sonho de ter uma... Falar de bens, né?
Eu tinha um sonho de ter uma X6, uma BMW X6. Aí hoje, Eu falei, hoje não é meu sonho porque aquilo não vai agregar na minha vida. você escolhe não ter. Não vai. Eu tenho outros sonhos maiores e que são mais pertinentes, que vai me trazer mais felicidade, mais Sim. realização do que eu ter uma X6 dentro da garagem. Isso aí que é bom, cara. Isso aí É. que é grandeza. Mas é isso aí, meu irmão. Papo massa. É. Você veio trazer Chevette na mesa. Porra, bicho, aquele Chevette, Chevetão. velho. É isso aí, mas é Mas bom é isso aí. relembrar de onde a gente veio, né? Pra Sim, saber Claro, sempre, né? dar valor até onde a gente chegou. Mas é isso aí. Cara, o nosso patrocinador oficial, Forte Via, proteção veicular. Isso aqui é a menininha dos meus olhos. Robson, qual é teu negócio hoje? Meu negócio é proteção veicular. Hoje. Show. Show. Fiz essa troca de negócio aí. E que tá dando muito certo. Eu vejo hoje, Adriano, você vê isso hoje também. A cara dos negócios hoje é o chamado CPF. Então, essa experiência que você tem e eu tenho também hoje, eu acredito também, aonde você bota a mão também, o trem rompe. Aonde você bota essa mãozinha também, os trem acontecem. Então, o Forte Via tá aí, entrando com a bagagem inteira aí no mercado e o negócio vem acontecendo. Eu tenho uns carros lá em casa que eu tô precisando, viu? Tá aqui, ó. Vamos fazer. Você tem portas abertas. Você eu quero muito aqui dentro. Aí proteção veicular, cara, é importante porque aconteceu um negócio com o carro que eu tinha, por questão de um mês que eu deixei de renovar a proteção veicular, o meu carro foi alagado e eu acabei, não perdi o carro, né, que mandei consertar, gastei mais uns 15 mil reais para arrumar e lavar, enfim, mas se eu tivesse uma proteção, tinha dado perca total, tinha tido um carro novo, enfim, não tinha tido esse prejuízo todinho. Por causa de um mês que eu deixei de pagar o negócio. Aqui, ó, aqui tem proteção contra eventos naturais. Olha aí. Entendeu? Então, acho que quem anda de carro, meu amigo, tem que estar protegido. É um dinheiro muito barato. Muito barato para tu gastar, para tu ter esse compromisso, para na hora que vem um movimento aí, alguma coisa que acontece, um acidente, isso aí se torna de graça. Você vai dar a mão pro céu por ter uma proteção veicular. Mas é isso aí, cara. Já passei por isso. Adriano, a pessoa que senta aqui, ela tem uma responsabilidade quando senta aqui. Show de bola. E a responsabilidade é indicar um nome para sentar aqui, cara. Cara, tem muitos nomes. Tem muitos nomes aí, muitos nomes que ia contribuir muita coisa, que agora, na minha cabeça agora... Mas aí você vai falar ele. Ai, tem que ser assim, do nada, É. na hora, assim. Tá, porra. Aí é responsabilidade, viu? A responsabilidade. Aí é responsabilidade grande. Cara, deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa que... eu vou só pensar nos amigos, né? Mas, assim... A gente quer conhecimento. Quer história. Eu ia falar do Adriano Tito, que é muito meu amigo, mas já veio aqui. Já pô. veio aqui o cara ali. furou Ali tem bagagem. Não. E ele tem que voltar, viu? Eu converso, a gente senta pra conversar, é um papo Ei, o muito Adriano tem ba- bagagem. É um papo muito legal. Tem bagagem, o homem. Mas assim, tem que trazer pessoas que vai contribuir, né? Tá difícil. Tá não, moço. O problema é que você tem que falar um nome, aí você tem muita pra escolher. Tem muita gente pra escolher. É. Cara, eu sempre gosto de pessoas assim que não tem medo não tem medo de tomar decisões e mudar, né? Eu sempre gosto de estar com pessoas porque a gente é um tipo de pessoa, a gente quer estar junto das pessoas que são iguais. Sim. Isso é natural do ser humano. Então, quando eu escuto uma história que a pessoa tomou decisões e foi pra frente e sem medo, e eu fico muito... Caralho, velho. E tem um cara que ele fez muito isso na vida dele. Nasceu numa família boa, mas não teve medo de sair de casa para estudar, não teve medo do seu primeiro emprego. Eu falo porque é meu amigo, já conversei muito com ele. Não teve medo de tomar decisões de vir embora de São Paulo para cá, de começar uma vida nova numa cidade que ele não conhecia ninguém.
E é uma história muito legal e é um cara que tem uma cabeça gigante, não é só o tamanho não, ele é meio que absurdo assim. Mas é porque ele tem um cérebro muito bom também, pensa muito. É o Marcelo Mendonça. Marcelo Mendonça. Marcelo Mendonça, ele é professor lá na Unibalsas, é ele que faz a minha contabilidade. E assim, é um cara que... Nota o nome do homem aí pra você. É um cara que... Adriano vai passar o contato tem dele uma aí. bagagem muito bacana também. Então, ele viveu bastante, tem uma bagagem bacana. E se desbancou lá de São Paulo para cá, para Balsas, sem conhecer ninguém. E começou a trabalhar aqui. E hoje está muito bem, graças a Deus. E além da minha contabilidade, ele faz de várias outras empresas. Massa, cara. E é um cara muito bom para estar aqui. Mas é isso aí. Tamo juntos nessa. Desculpa aí a outra galera aí, que só podia o nome. Você me botou em... Mas é isso aí. Comando Empresarial, vai lá no sininho, ativa o sininho, compartilha. Vai lá e segue logo, né, cara? Tem que seguir, compartilhar. Ir lá no sininho, porque toda semana a gente tá aqui com conteúdo novo. E Adriano tá aqui, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. E os meus amigos aí, ó, eu vou cobrar para compartilhar também, viu? Eu vou ver lá a listinha quem tá compartilhando, quem é meu amigo vai ter que compartilhar e assistir tudo. Esse aqui é o final. Eu vou dar um prêmio aí para um amigo meu aí, ó. A palavra-chave aqui é energético. Como é que é? Energético. Vamos... Como é o nome desse energético? A gente tem que trazer esse cara aqui. It's Zero. It's Zero. It's Zero. Olha aí E o o cara. Olha só. Esse Adriano, eu vou te It's falar. Zero. E o nome do menino é o... É o Macielto, né? O Maciel lá. Macielto? Macielto que vende isso aqui, ó. O amigo meu que me falar que viu essa frase, It's Zero e Maciel, vai ganhar um prêmio meu, viu? Porque assistiu tudo até o final. Rapaz, essa daí... Rapaz, você é vendedor mesmo, rapaz. Mas tamo aí. Vamos lá? Tranquilo? Finalizou? Show, valeu. Tamo juntos. Tchau, tchau. Até mais.